Um português, um croata e um suíço entram à conversa num tanque baptismal com água quente. Olha, então e aqui? O que é que vai ser? Olha, pode ser um confé com leite, por favor. Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o João Relitz Macedo, sou pastor na Croácia e tenho comigo, como sempre, os meus amigos Samuel Cunha, pastor na Suíça. Olá, Samuel. Olá a todos, prazer estar aqui. E Roberto Marques, que é pastor em Portugal. Olá, Roberto, tudo bem? Olá, olá. Nós vamos, como é costume, começar com os nossos pingos de leite. E eu vou pedir ao Samuel que nos traz um pingo de leite bastante interessante também para nos falar um bocadinho sobre igrejas na Suíça. Então, o que é que nos quer dizer acerca das igrejas na Suíça, Samuel? Queria-vos falar sobre as igrejas evangélicas na Suíça. Um ponto prévio, explicar-vos que as igrejas evangélicas na Suíça são, na sua maioria, igrejas congregacionalistas ou não denominacionais, ou seja, são igrejas que não estão ligadas a uma rede, não estão ligadas a uma união, uma conferência geral, existem só naquele endereço onde estão implantadas, com aqueles pastores e em mais nenhum sítio. Porque é que eu vos queria falar destas igrejas? Porque são igrejas que estão a ter um sucesso gigante na Suíça. Por exemplo, dentro dos próprios adventistas, existem inúmeros jovens a abandonar a igreja adventista e a passarem para estas igrejas evangélicas. E a questão, se calhar, das pessoas que estão nos ouvir é: mas porquê? Porquê é que eles fazem isso? O que é que tem lá de tão interessante assim? São igrejas que são profundamente modernas, são inspiradas das grandes megachurches que existem nos Estados Unidos, mas aplicadas ao conceito suíço, com decoração, estratégia, música, linguagem e tudo mais adaptado aos jovens, e o sucesso que estão a ter é gigante. Por exemplo, se nós pensarmos, por exemplo, numa cidade como a cidade do Porto, se calhar o sítio onde nós podemos encontrar mais pessoas da nossa idade ao mesmo tempo serão shoppings, salas de cinema, espaços culturais. Neste momento em Lausanne, o sítio em que se consegue encontrar mais pessoas de determinadas faixas etárias é uma igreja que se chama C3 e que se reúne no Palais de Beaulieu. Podem ir ver lá, já foi um sítio que recebeu a Eurovisão, ou seja, é um espaço gigantesco e é o único espaço que tem tamanho para ter esta igreja lá dentro. Então, porquê é que eu estou-vos a falar disto? Só porque estão a ter sucesso e tudo. Porque eu acho que na Suíça há determinados fenómenos que se vêem em Portugal, que foram a Suíça de há 20 anos atrás. Ou seja, eu acredito que as sociedades que estão à volta, mais tarde ou mais cedo, vão evoluir no mesmo sentido, vão despertar no mesmo sentido. E é interessante que nós, como igreja, comecemos já a nos modernizar, a melhorarmos o nosso aspecto, para que não tenhamos um êxodo da nossa juventude daqui a 15, 20 anos, que é o que está a acontecer neste momento no nosso território. Ok, obrigado, Samuel. Roberto, o que é que tens a dizer em relação a este pingo de leite? Eu acho que é uma reflexão interessante, sobretudo porque Portugal tem uma vantagem em relação ao resto da Europa, que é como nós, culturalmente e a nível social, estamos sempre um bocadinho atrasados, por assim dizer, não é? Que normalmente é uma coisa negativa, mas é verdade que neste contexto, especificamente para a Igreja, dá-nos uma vantagem que é de vermos problemas e anteciparmos e de alguma maneira nos prepararmos para certas dificuldades. Eu acho que uma das razões porque ainda em Portugal nós temos uma grande percentagem de jovens que permanecem na igreja, não é? Não é perfeito, longe disso, não é? Eu próprio cresci numa igreja que viu muitos jovens abandonar, mas a realidade é que comparado com outras regiões da Europa, ainda assim tem uma grande força da juventude. E acho que isso ajudou-nos no passado a nos prepararmos e a nos organizarmos e a termos um bocadinho mais de visão, e acho que sim, acho que temos tudo a ganhar em vermos aquilo que os outros fazem, a tirarmos aquilo que é bom, adaptarmos ao nosso contexto e por que não começar desde já a pensar no que é que nós queremos como igreja, o que é que os nossos jovens vão necessitar daqui a 10, 15 e 20 anos. Eu acho que o grande defeito da nossa igreja, por vezes, é de nós pensarmos muito no imediato. Não Sem dúvida. temos, às vezes, um bocadinho
a divisão, eu acho que nós já falámos acerca desse assunto, já não tenho a certeza, mas mesmo o facto de nós trabalharmos em ciclos de 5 anos, não é? Que é quando há as assembleias e por aí fora, isso é contraproducente para termos um plano a longo prazo, por assim dizer. Mas é verdade também que nesse sentido Portugal está ligeiramente favorecido por causa disso, porque de alguma maneira nós podemos aproveitar as lições, prontos, que os outros países e os outros territórios tiveram e ganhar um bocado dessa experiência e evitar algumas dos mesmos problemas. Muito interessante, obrigado. E eu acrescentava, eu não sei exatamente, não visitei ainda todos os países europeus e a Igreja Adventista nesses países, mas eu tenho a sensação que Portugal é capaz de ser um dos poucos países europeus onde a Igreja Adventista não tem um projeto de igreja especificamente desenhado para alcançar os jovens, não é? Eh, e isso deixa-me um bocadinho preocupado quando uma pessoa vai ver, se calhar, no dia a dia das igrejas, na realidade das igrejas, e vê que muitos deles sentem que até mesmo o formato de adoração, etc., e não querendo entrar por aí, não é um tema que, que é muito extenso. Não responde às necessidades deles, não é? E por isso eu acho que, como o Samuel disse muito bem, é bom nós, se calhar, colocarmos os olhos noutras realidades, tentar perceber quais são as tendências na nossa sociedade que aconteceram, se calhar, noutros países, noutra altura, e como é que nós podemos responder a isso. Ainda para mais, porque, como o Roberto disse, nós temos uma relativamente forte presença dos jovens ainda na Igreja Adventista Portuguesa, não é? Talvez seja o momento de aproveitar essa presença e Sim. tentar ser cautelosos com o futuro, não é? Faz lembrar um bocadinho a história de José no Egito e do tempo das vacas gordas e das vacas magras. Se calhar nós estamos em Portugal ainda a viver um tempo de vacas gordas e vem aí um tempo de vacas magras de seguida, mas fica aí a reflexão. Já agora eu achei que por momentos que aquela igreja C3 reunia-se num Citroën C3, mas aparentemente não. É num espaço um bocadinho maior. Roberto, obrigado, Samuel, pelo teu pinglete. E Roberto, agora é a tua vez. Tu trazes-nos também uma reflexão, neste caso, sobre formas de entretenimento. O que é que nos tens a dizer sobre isso? Em certos pontos toca-se um bocadinho naquilo que o Samuel apresentou, não é? Trago uma reflexão que não começou como minha, porque eu sigo no Twitter, sigo um pastor adventista, ele é o Sam Neves, não tem qualquer relação com o grande Samuel Cunha, não é? Mas a parte interessante é que ele é diretor associado à comunicação na Conferência Geral e ele partilhou um pensamento acerca de como é que nós, como igreja, nós interagimos com a arte em geral e sobretudo a arte popular que a sociedade produz, não é? Músicas, filmes, livros, tudo o que seja arte que nós podemos considerar como arte, como é que nós interagimos com ela. E pronto, ele tem uma série de posts acerca disso, de pequenos tweets, e eu gostava se calhar só de ler um em específico, que foi se calhar o que me tocou mais, porque ele aborda diretamente os pastores, não é? E pronto, eu vou fazer uma tradução, porque ele escreveu em inglês, vou fazer uma tradução um bocado ligeira, não é propriamente muito trabalhada, mas acho que vai se manter fiel àquilo que ele tentou transmitir. Em que ele diz assim: pastor, já não somos crianças, a arte torna-se popular quando toca em algum instinto humano, desejo ou dor. Espero que sejamos maduros o suficiente para interagirmos com a arte como algo mais do que simplesmente um entretenimento, não é? E eu gostei muito desta chamada de atenção, se é que podemos dizer assim. Acho que no mínimo é uma chamada de atenção, ah, porque nós muitas das vezes entramos um bocadinho numa relação demasiado antagonista com tudo o que é arte, tudo o que é produção da nossa sociedade, não é? Como se tudo fosse mau, como se tudo fosse negativo. E há alguma que acho que também deve ser dito. No entanto, tanto boa como má revela algo acerca da nossa sociedade.
daquilo que as pessoas anseiam, daquilo que elas desejam, dos medos que elas têm e por aí fora e por aí fora. Acho que a esse nível, acho que é muito útil os pastores estarem atentos a isso para se aperceberem daquilo que as pessoas necessitam, para nós termos um ministério mais impactante e que toca realmente naqueles pontos que vai chamar as pessoas para Deus, não é? Mas por outro lado, acho que por vezes nós queixamos que nós queremos ser bíblicos, não é? E por outro lado mostramos um grande desconhecimento bíblico, porque nós na Bíblia encontramos N de autores bíblicos e personagens que, nomeadamente Jesus e outros, não é? Que não só interagiam com a cultura, como utilizavam a arte popular para fazer passar a sua mensagem. Vou só deixar um pequeno exemplo, que é em Atos 7:28, onde Paulo cita um poeta grego, não é? E ele não teve qualquer problema em utilizar uma poesia, não é? Algo que tinha sido escrito por um autor pagão, secular, aquilo que nós quisemos dizer, não é? Para veicular a mensagem, porque ele percebia que era se calhar um meio com o qual ele ia poder tocar de uma maneira muito mais profunda e muito mais impactante do que se ele tivesse usado referências que aquelas pessoas que o estavam a ouvir não diziam nada, não é? E acho que nós temos que ser mais proativos nisso. Acho que esta chamada de atenção é pertinente, muito pertinente, não é? Ah, e acho que nós temos que deixar um bocado de lado, às vezes, alguns receios. Acho que temos que ter maturidade suficiente para não só estarmos em contacto com a arte popular, e depois para nós podermos depois também integrá-la no nosso ministério com a sabedoria que Deus nos vai dar. Uhum. Ok, obrigado, Roberto, por trazeres este tema. Samuel, qual é a tua reação aqui a esta questão artística? Eu gosto muito daquilo que foi dito pelo Roberto. Obrigado, Roberto. Queria dizer que, e algumas pessoas acreditam que a melhor forma de viver o cristianismo, ou até de viver a profissão de pastor, é tentar isolar-se ao máximo daquilo que é chamado o mundo. Dentro do mundo está o entretenimento, está a arte, está a cultura pop, estão essas coisas todas, não é? E eu acho, pessoalmente, que isso é antibíblico também, porque há aquele texto em que Jesus que diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E o Roberto também fez a ressalva: sim, existem coisas que são negativas, não vamos dizer que não. Mas é importante conhecer e compreender o mundo para poder adaptar a mensagem a esse mesmo mundo. Eu, numa altura da minha vida, quando ainda era adolescente, antes de estudar teologia, por influência de um pastor específico, boa noite para esse pastor, deixei durante um ano de acompanhar futebol. Na perspectiva, azar, que foi um ano em que o Porto limpou tudo e eu não vi um único jogo. Porque achava que pronto, que isso era mau e não sei o quê, e que seria o melhor cristão se me afastasse do futebol. Aquilo que aconteceu durante esse ano é que eu descobri que a quantidade de vezes que eu não consegui desenvolver conversa com pessoas não cristãs, justamente porque não tinha os resultados do futebol na cabeça, porque não sabia quem eram os jogadores que estavam a jogar bem, e então não tive tema de conversa. Muitas vezes é importante conhecer apenas e só para saber como é que se pode começar uma conversa e que tipo de coisas estão a habitar a mente dos nossos interlocutores e as pessoas a quem a gente quer dar a mensagem. Qualquer pessoa hoje em dia que trabalhe com jovens que têm 17, 18 anos e que não fazem a mínima ideia o que é a série Stranger Things, ou que nunca viu o jogo Fortnite, não vai ter tema de conversa, porque não percebe a realidade que esses miúdos viveram quando tinham 14, 15 anos. E não significa que eu agora vou comprar uma PlayStation e vou passar a jogar todos os jogos dos jovens para poder ter tempo de conversa, mas é importante conhecer, saber o que é que as pessoas estão a ler, saber que séries é que as pessoas estão a ver, que músicas é que estão a ouvir, quais são as tendências, o que é que os miúdos estão a fazer neste momento, o que é que os jovens adultos estão a fazer neste momento, para adaptarmos a igreja e o discurso a essas mesmas coisas. Eu tenho de dizer que, no meu caso específico, a minha dissertação foi precisamente neste campo, a minha dissertação de mestrado, e por isso é um tema que me é bastante querido, e eu acho que concordo com o Sam Neves, a 100%
neste tópico, não é? Concordo também com aquilo que o Samuel estava a dizer, não sei se tenho muito mais a acrescentar, mas apenas dizer que o Sam é alguém que também estudou precisamente a ligação entre a Bíblia e a cultura popular. Eu creio que, se não estou em erro, a dissertação dele foi sobre eh, eh, posso estar errado, mas Apocalipse e o Matrix, portanto, os filmes Matrix. Vocês conhecem todos bem esse personagem? Eu não faço ideia quem ele é. Estou-me a sentir assim um bocado. Quem é esse Sam Neves? Ele é de onde? Acho que ele é brasileiro. Eu creio que ele originalmente é brasileiro, mas viveu pelo menos algum tempo em Inglaterra, ou pelo menos estudou em Newbold, e Ok. trabalhou na Conferência do Sul da Inglaterra, se não estou em erro, durante muitos anos. Ok. Se não estou em erro, mais uma vez, e ele fala português, por isso ele pode nos corrigir se estiver a ouvir o nosso podcast. Claro que Claro que está a ouvir, Um, claro que está a ouvir. Como todas as pessoas que a gente fala aqui. Exatamente. Mas de qualquer forma, eu creio que ele até esteve envolvido com o Departamento da Juventude na Conferência do Sul da Inglaterra. Ok. E depois, como elas comunicações, e já está, creio, há uma série de anos a trabalhar para o Departamento de Comunicações da Conferência Geral, sendo que agora é o líder do departamento, não é? Pronto, eu gostava de conseguir concordar com ele a 100% noutros tweets que ele vai deixando, vai colocando lá, mas neste acho que sim, acho que é importante nós mantermos abertos para aquilo que está a acontecer à nossa volta, para conseguirmos colocar a nossa mensagem de uma forma atual para as pessoas que vivem no mundo real, não é? No fundo é Exato. disso que estamos aqui a falar, não é? Fica então aqui a nossa reflexão e obrigado, Roberto, por trazeres esta reflexão sobre arte, entretenimento e essas coisas ligadas a esta indústria. O último pingolete deste nosso podcast hoje é o meu. E é sobre uma conversa que eu tive com uma ministerial num país do norte da Europa. Nós estávamos a falar, eu estive num casamento na Suécia e ela foi a oficiante desse casamento. E estivemos, Amém. como é lógico, estivemos, como é lógico, a conversar um bocadinho. E ela disse-me então que era ministerial na Suécia e descreveu-me o trabalho dela como eu falo com os pastores com alguma regularidade para verificar que eles não estão a trabalhar em demasia. E essa frase ficou marcada porque muitas vezes eu creio que os membros da nossa igreja, sobretudo em Portugal, têm muita ideia de que os pastores não trabalham, não é? De que os pastores só estão lá, fazem o sermão ao sábado de manhã, e fazem uma reunião de oração à terça-feira. E apesar disso talvez ser a realidade no caso do Roberto, talvez não seja a realidade para muitos dos outros. Mas só para dizer então que O silêncio do Roberto é inquietante. Não, isto é um exatamente. silêncio contemplativo. Mas neste caso, eu achei engraçado porque eu creio que as pessoas muitas vezes não têm a percepção real do que é que significa o trabalho de um pastor, de tudo o que está por trás, Uhum. até mesmo no campo do investimento emocional que nós temos, não é? Eu não sei em relação aos meus colegas de podcast, mas quando há pessoas que me contam assuntos bastante pesados da sua vida, não é? Ou episódios da vida passada, ou problemas pelos quais eles estão a passar, eu de alguma forma eu carrego aquilo, não é? Uma pessoa, como é lógico, tenta ser o mais profissional possível, mas pelo menos para mim é impossível não carregar de alguma forma aquele peso. E muitas vezes, por causa disso, ou melhor, vamos dizer, este é um dos fatores que contribui para que realmente os pastores sejam uma classe laboral que realmente está bastante sujeito a um burnout, e os números regra geral, têm estado a crescer, não é? Só para trazer-vos aqui de forma um bocadinho mais científica, os estudos estão a mostrar que, por exemplo, em 2017 havia cerca de 30% do corpo pastoral, isto é um estudo feito nos Estados Unidos, corpo pastoral que estava a considerar seriamente abandonar o ministério.
29% 2 anos depois, e agora em 2021, 38%, quase nos 40%, não é? E tudo isso mostra que este não é um trabalho que é fácil, e por isso aquela frase, eu ando a falar com os pastores para verificar que eles não trabalham em demasia, vai muito contra a narrativa que muitas das pessoas têm, e eu queria abrir aqui só um bocadinho da janela, num pico de leite, para realmente estes problemas que vêm do trabalho pastoral. Como é lógico que não é fácil perceber realmente o que é que está por trás, mas eu recomendo aos nossos ouvintes tentarem se calhar mostrar um bocadinho mais de apreciação pelo trabalho dos seus pastores. Como é lógico que não sou isento na matéria, mas fica aí a reflexão. Samuel, talvez uma reação rápida? Copiando um pouco o que tu disseste há pouco, não acho que não tenho assim muita coisa a acrescentar, mas acrescentando, sim, é difícil ser pastor. Não quero estar aqui com um discurso de autocomiseração profundo, mas sim, é difícil e não é algo que só eu vejo como difícil. Os meus colegas falam da mesma coisa. Tive vários colegas que abandonaram. Se eu olhar para a minha própria classe de início de teologia, conta-se, somos 3 os que chegamos ao pastorado e que ainda estamos no ativo. Por isso é óbvio que é um caminho complicado e que seria bom que os membros tivessem uma visão diferente. Agora, para também puxar um bocado a orelha ao nosso lado, eu acho que muitas vezes a culpa também é nossa, porque nós não perdemos muito tempo a explicar aos membros aquilo que fazemos. E eu falo em relação a mim, estou a falar no plural estupidamente. Foi uma revelação que eu tive em 2022 por alguns membros de igreja que me disseram seria bom que tu falasses mais sobre as coisas que fazes. E eu sentia e sinto ainda, na verdade, uma dificuldade muito grande, porque se eu começar a falar daquilo que eu faço, eu tenho a sensação de que me estou a gabar. Tipo, olhem só, fiz isto, e isso causa-me problemas a nível de orgulho. Mas essas pessoas que falaram comigo disseram, ok, pode acontecer isso, mas para nós é bom nós sabermos, ouvirmos isso, tipo, vamos compreender melhor determinadas coisas e neste momento estou a fazer um esforço como pastor de dizer, ainda ao bocado estava a falar com um ancião meu antes de começarmos isto e forcei-me a dizer, olha, não te posso responder mais porque agora vou gravar um podcast com uns amigos meus, forçar mesmo a apresentar, a mostrar aquilo que é feito fora do sábado, para que as pessoas também possam dizer, ok, e é verdade que desde que comecei a fazer isso, sinto também as igrejas muito mais compreensivas e no mesmo espírito da ministerial da Suécia, ou seja, vê lá, tipo, se encontras tempo para descansar, se encontras tempo para a tua família, se encontras tempo para o teu filho. Ok, obrigado, Samuel. Roberto, tens alguma coisa a acrescentar? Ou vais também, não acrescentando, acrescentar? Vou acrescentar qualquer coisa. Para já, queria só mencionar acerca das estatísticas que tu apresentaste, não é? Tipo, no território onde eu estava antes de vir para Portugal, na França Norte, nós tivemos uma pastoral na qual todo o corpo pastoral fez um inquérito para testar realmente quem é que estava em burnout, quem não estava, quem tinha que ter atenção e tudo mais. E pronto, e os resultados que nós tivemos desse exercício, nós éramos, se não me engano, acho que éramos entre 50 a 60 pastores. Era praticamente as mesmas percentagens que tu apresentaste. Tínhamos um terço que já estava em burnout severo. Isto tudo questionários anónimos, não é? Porque depois isso pode haver outras repercussões. Mas tínhamos um terço que estava em burnout severo, tínhamos outro que já estava praticamente em burnout e só tínhamos um terço dos pastores que estava com uma boa gestão de trabalho e por aí fora. E eu acho que um dos problemas é auto-infligido, não é? Uma das razões disso é auto-infligido. O facto de nós não termos horários fixos, o facto de, depois de nós, como é trabalho para Deus e para a igreja, acho que mais facilmente justificamos uma sobrecarga de trabalho. Acho que o Sam também tem razão naquilo que diz, que às vezes as pessoas não sabem muito bem o que fazem os pastores e que nós se calhar devíamos ter um bocadinho mais de transparência. É preciso dizer que se calhar há alguns pastores que trabalham menos do que o que deveriam, mas
da minha experiência, daquilo que tenho falado com os colegas, daquilo que eu vejo também, é muito mais o oposto. Acho que a percentagem é muito maior dos colegas que trabalham demasiado Também acho. do que os colegas que trabalham menos do que o que deveriam. Uhum. Acho que depois também acho que existe também um bocado a mentalidade dos membros de igreja que também não ajuda, que às vezes não percebem a dificuldade de certos aspectos da nossa profissão, não é? Eu, pronto, já acho que acho que vocês partilham um bocado dessa mesma ética de trabalho, se é que podemos dizer assim, mas, por exemplo, uma pregação para mim demora-me bastante tempo a preparar uma pregação. E entre Uhum. estudar o texto que vou trabalhar ou apresentar ou o tema, redigir, rever, pensar em ilustrações, pensar em exemplos que possam dar um bocadinho mais de vida àquilo que vou apresentar, eu estou a falar entre 15 a 20 horas, talvez, não é? Não propriamente só numa semana, mas repartido através do tempo, mas são coisas que às vezes as pessoas não se apercebem, não é? Que uma pregação que é ouvida, que dura 30 minutos, 20, 30 minutos, muitas vezes há muitas horas por trás e normalmente quanto melhor é a pregação, mais trabalho tem por trás. E isto às Uhum. vezes os membros não se apercebem que, por exemplo, acompanhar uma família que está numa situação caótica são horas e horas e horas de trabalho, que visitar uma pessoa que está doente é muito exigente emocionalmente, não é? Porque não é Uhum. simplesmente um número, nós não estamos ali só de corpo presente, nós estamos Claro. a viver um momento difícil com a pessoa. Isso são tudo coisas que pouco a pouco vão sobrecarregando o pastor, vão sobrecarregando a sua capacidade de gerir o tempo, a sua capacidade de gerir emocionalmente depois, porque depois eu próprio já me apercebi disso e é uma falha que eu às vezes tenho tido para com a minha esposa e para com a minha filha, de tanto carregar, de tanto levar aquele peso que o Joca estava a falar, por vezes nós descarregamos nisso em pessoas que não têm nada a ver com o assunto, sobretudo a nossa família, não é? Uhum. Às vezes as frustrações, a irritação do trabalho, o excesso de trabalho levam-nos a que nós vamos descarregar um bocado aonde não é devido, não é? Que é com as pessoas que nos são mais próximas e as pessoas que mais necessitam de nós também. Por isso, Uhum. sim, sim, com as duas mãos para o apelo que foi feito, não é? Pensem um bocadinho nos vossos pastores. Não quer dizer que as críticas que às vezes são feitas aos pastores não são justas e que não são Uhum. legítimas. Eu reconheço isso, muitas das vezes mas pensem também que a profissão não é uma profissão fácil, que cada vez mais há pessoas que não querem ir para pastor, que querem desistir do seu ministério e que se realmente, apesar das coisas menos boas, vocês reconhecem no vosso pastor coisas positivas, valorizem essas coisas positivas. Não quer dizer que tenham que esquecer as coisas menos boas, não é? E que não tenham que falar com ele e lutar para que ele também possa melhorar de todo, mas se têm coisas positivas, valorizem as coisas positivas. Nós somos muito fáceis para criticar, muito lentos para elogiar quando é necessário também, não é? Quando tem lógica e para valorizar Uhum. aquilo que é feito de bom. Uhum. Ok. Obrigado, Roberto, pelas tuas achegas aqui ao meu pingo de leite. E com isto nós encerramos aqui os nossos pingos de leite e chegou então o momento de passarmos à moagem do grão. Então, hoje, para a moagem do grão, eu queria vos falar sobre algo que tem acontecido ultimamente no meu ministério. Eu sou apaixonado por o estudo da Bíblia, o ensino da Bíblia, por isso normalmente tenho bastantes estudos bíblicos e tenho reparado numa tendência que tem acontecido já com algumas pessoas nos últimos 3 anos, em que começo a dar estudos bíblicos às pessoas, sinto que as pessoas estão cada vez mais apaixonadas por Jesus, cada vez mais em espírito de mudança, de aprofundar o texto bíblico. E quando finalmente as pessoas falam-me do batismo e dizem: Olha, eu gostaria de ser batizado, chega um momento então que eu começo a explicar todas as coisas que vêm com o batismo. Nós, como adventistas, pertencemos a uma igreja que achou por bem e decidiu dessa forma que o batismo é ao mesmo tempo uma profissão de fé, é uma aceitação do sacrifício de Jesus de forma pública, mas é também uma entrada nos registros e
no membership da igreja. E quando eu explico isto a algumas pessoas, sinto as pessoas a mudarem um pouco a face e depois a explicarem-me: olha, eu quero me batizar, estou completamente convencido de que isto é o que eu quero para a minha vida, eu quero ser cristão, eu quero guardar o sábado, eu quero seguir Jesus, eu quero mesmo isto para a minha vida, mas eu não queria pertencer à igreja adventista. Isto, das primeiras vezes que me aconteceu, eu fiquei assim mesmo, tipo, mas porquê? Porquê? Será que é desta pessoa? Mas com o aumento do número de vezes que isso me tem acontecido, e aconteceu-me ainda agora, no final de 2022, penso que poderemos estar a ver um certo padrão que se está a começar a formar, e para isso queria-vos fazer algumas perguntas éticas. Existe algum problema em nós batizarmos uma pessoa e essa pessoa não se tornar adventista? Será que as nossas administrações vão olhar para nós com bons olhos, que nós batizemos sem que a pessoa se torne adventista? Ou então, a pergunta ao contrário, nós não deveríamos ficar super felizes das pessoas quererem se dar a Jesus mais do que se quererem dar a uma igreja, a uma denominação? Ou será que não? Será que isso é sintomático de um problema, sintomático de uma incapacidade a comprometer-se com coisas e que poderá até ter consequências eternas? Aqui está o prato servido à vossa frente, super quente. Quem é que vai pegar na primeira colherada e meter na boca? Epá, eu dou ao Roberto a colher para ele meter a Dás a primeira colher, colherada. dás a colher, o prato, a travessa, dás tudo, não é? Como tu não tens filhos, não percebes que dar a colher é uma coisa muito, Muito sugestiva. exatamente, uma coisa muito sugestiva. Pelo menos para mim e para o Roberto. Acho que imaginamos a mesma coisa. Mas então, Então, Roberto, Roberto, o que é que tu achas acerca disto, Roberto? Para ser sincero, eu também já fui confrontado com algumas situações semelhantes com aquela que o Sam descreveu, sobretudo em França. estamos perante um fenómeno mundial, então. É. Em todo o caso, em França tive, em Portugal ainda não fui confrontado exatamente da mesma maneira, mas também já me apercebi de alguns casos assim semelhantes o suficiente para ser mais claro. E é um tema que eu também tenho pensado, sobretudo quando eu confronto a nossa prática, não é, de batismo, preparação e batismo que nós temos na nossa igreja, que não vou dizer que seja errada, porque também não acho isso, mas quando eu comparo com a prática de batismo no Novo Testamento, eu vejo grandes diferenças, não é? Basta citar, por exemplo, o exemplo do etíope, não é? Que Filipe encontra no caminho, não é? Em que simplesmente temos uma pequena interação, alguém que ouve a novidade de Jesus, não é? Daquilo que Jesus traz. Tenho aqui um bocado de água, o que é que impede que eu possa ser batizado? Nada impede que tu possas ser batizado, não é? E temos ali o batismo e depois o etíope segue o seu caminho, o Filipe segue o seu caminho também e não temos propriamente todo o processo que é habitual na igreja adventista. Mas também é verdade que eu observo no Novo Testamento alguns problemas internos à igreja, não é? À comunidade cristã, que se calhar são devidos um bocado por causa dessa falta de método ou processo, não é? Acho que Atos 15 e todo aquele diálogo entre até que ponto os não-judeus têm que ser judeus para serem discípulos do Cristo e tudo mais, acho que nos revela um bocadinho que o facto deles terem talvez uma falta de método, de procedimento, não é? Isso que também gerou alguns conflitos e algumas tensões na comunidade que estava a nascer. Eu, para ser sincero, eu acho que nós deveríamos simplificar certas coisas. Não sei até que ponto é que se calhar a solução seria de termos batismos, mas não entrada para a Igreja Adventista, por assim dizer, não é? Porque eu acho que, e o Sam tocou um bocadinho nesse ponto, não é? Que é, será que isso não é um sintoma da falta de compromisso da nossa sociedade atual também, não é? Nós já vivemos numa sociedade hiper individualista, em certos países mais do que noutros, e é verdade que quando eu vejo o Novo Testamento,
Ah, o Novo e o Antigo, acho que nesse caso até acho que tanto o Novo como o Antigo Testamento acho que são bastante coerentes nesse ponto. A noção de uma fé completamente individual, completamente desligada de uma comunidade, ela não está presente, a não ser em casos muito específicos. Eu lembro-me, por Tipo, exemplo, do Etíope, lembro-me, por exemplo, do Naamã, que esse capitão sírio que veio, que se converteu, não é? Porque claramente no final da história ele converte-se, ele leva um bocadinho da terra de Israel para poder adorar a Deus e tudo mais, não é? Mas não deixa de ser casos pontuais muito específicos, não é? Ah, a noção de uma fé plenamente vivida na sua individualidade só, é uma coisa que é praticamente ausente da Bíblia. E eu, pessoalmente, eu percebo a razão disso ser assim, porque é quando eu sou confrontado com pessoas que pensam, vivem e sentem a religião e Deus de maneira diferente, é quando existe essa confrontação, não é? Esse exercício de tentar viver em comunidade, apesar dessas diferenças, que eu posso crescer, não é? Quando isto é gerido de uma forma correta. Por isso, para ser sincero, eu tenho uma opinião bastante ambígua acerca dessa questão. Acho que sim, acho que se calhar deveria haver algo mais que nós pudéssemos fazer a esse nível. Talvez passar por uma simplificação desse processo e voltarmos a um modelo, se calhar, um bocadinho mais parecido com aquilo que o Novo Testamento nos apresenta, mas também eu sou consciente dos problemas que podemos ter, que poderemos ter, não é? E é um dos casos que eu tive o contacto mais próximo numa das minhas igrejas em França, era que, por exemplo, muitos jovens faziam estudos bíblicos, compreendiam bem, sentiam-se tocados pela mensagem adventista mesmo, não é? Não era um problema com a mensagem adventista, mas o batismo, havia sempre uma barreira em relação ao batismo, que era qual? Que era o facto deles acharem que a igreja não se deveria meter demasiado na sua vida privada. E para uhum. evitar de ter a igreja, anciãos e outras pessoas a ter sempre a dar comentários acerca daquilo que eles devem ou não deviam fazer, então eles simplificam e metem, fazem tudo, participam muito na igreja, a nível de presença, de programas e tudo mais, mas o batismo deixam para muito tarde, ou então não se batizam sequer por causa disso, não é? Que coloca também problemas, não é? Para a própria comunidade, não é? Para a própria gestão da comunidade, da forma como nós funcionamos, Igreja Adventista, coloca sérios problemas, porque são pessoas que, se tu tentas seguir o manual de igreja, não podem ser nomeados, não podem fazer certas ações dentro da igreja e tudo mais, coloca certos problemas. Acho que sim, acho que há um trabalho a fazer nesse sentido. O que é? Não faço a mínima ideia do que é. Agora, aquilo que eu tenho a certeza é que íamos ter que mudar muito daquilo que é o funcionamento habitual da nossa igreja. Da igreja, da forma como ela está organizada e da forma como ela funciona, não é? A vários Uhum. níveis, a vários níveis. Mas sim, já fui confrontado, acho que o nosso procedimento para batismo, ah, em alguns aspectos, acho que é demasiado burocrático e demasiado complexo. Acho que não faz sentido ser tão, tão burocrático às vezes. Às vezes é mesmo burocrático. Às sem vezes é dúvida, mesmo burocrático. sem dúvida. E acho que deveria ser mais simples. Mas pronto, lá está. Lá está. Será que mudando demasiado, será que não vamos criar outros problemas que são se calhar um bocadinho mais graves, não é? Pronto, para mim é uma questão bastante aberta. Não sei se o Joca tem algumas luzes. Eu passo-te a colher agora, podes alimentar o bebé. Já está frio agora. Não, Está ele frio. aquece. Ele Não, aquece. mas Micro-ondas é para isso mesmo. sabem que para mim é um tema um bocadinho é um bocadinho complicado porque não é um tema que eu tenha pensado muito, honestamente. Não na questão da preparação para o nosso podcast, mas em termos de não foi algo com que eu tenha sido confrontado ainda e de forma substancial no meu ministério, não é? Ehm, quando nós começamos a falar sobre isto, o Samuel e o Roberto disseram imediatamente tinham tido situações e eu fiquei assim, ok, eu não tive situações. Curiosamente, entretanto, aconteceu algo parecido, não é exatamente, talvez aqui o mais ligado
ao tema principal da nossa discussão, mas algo parecido, que é alguém que se quer batizar e que se calhar não tem problemas até de pertencer à igreja, mas esta barreira de ter que obter todo o conhecimento primeiro e não sei o que, não sei o que mais, eh, para a pessoa em causa, é bastante complicado de aceitar, não é? E por isso esta pessoa, se quisesse, batizava-se já amanhã, literalmente, e nós tivemos que, de alguma forma, depois de conversas com os nossos anciãos e com o nosso mentor também, chegamos à conclusão que se calhar é melhor não batizar já amanhã, não é? Mas é sem dúvida, quer dizer, para mim é um processo burocrático, sem dúvida. Eu não sei até que ponto é que é possível desfazer alguma dessa burocracia, e dependendo também das situações culturais de cada um, não é? E nós temos aqui três pastores em três países diferentes. O Samuel tem uma experiência, se calhar, completamente diferente da minha aqui na Croácia e completamente diferente da do Roberto em Portugal. Aqui na Croácia eu sinto que pelo menos a maior parte dos membros da igreja aqui na minha igreja estão muito ligados a esta ideia de o batismo é para pertença na comunidade e pertença na comunidade significa adesão a toda uma série de princípios teológicos, não é? Gostava eu que fosse Não só ligeiramente teológicos, diferente. não só teológicos. Por Sim. exemplo, uma pessoa que Sim, fume, sim. não é uma questão teológica, mas normalmente não se pode batizar. Sim, como é lógico, mas de qualquer forma, pelo menos que as pessoas tenham adquirido o conhecimento e que tenham posto esse conhecimento em prática, que as vidas das pessoas sejam mudadas, não é? Eu já tive a oportunidade de sentar em 2 ou 3 reuniões de conselho em que debatemos nomes de pessoas para batismo, não é? E vi a preocupação dos membros com esses aspectos. Portanto, não sei até que ponto é que seria prático, pelo menos na minha realidade cultural, mudar o sistema de uma forma substancial. Por outro lado, é verdade que a mim parece-me que quando olhamos para o Novo Testamento, quer dizer, não vemos necessariamente Pedro e Paulo a fazerem 35 ou 40 estudos bíblicos não é, com os 3.000. Vamos dar o exemplo de Pedro, não é? Em Atos 2, vamos fazer aqui 40 estudos bíblicos com estes 3.000 que se vão batizar já amanhã, não é? O texto parece-me pelo menos tendo omissão em relação a este aspecto. Há sempre aquele argumento que as pessoas usam nesse contexto, que é: eles já eram judeus, por isso Sim. só bastava aceitar Jesus para terem os 40 estudos bíblicos. Ahm, Que em parte é falso, não é? Porque que em apesar parte de é eles serem falso. todos judeus, eles acreditavam em coisas muito diferentes acerca da ressurreição, acerca da Sim. alma, acerca de outras questões também, não é? Que é o mesmo Eh, argumento também para o etíope, ou seja, o sim, etíope já seria um prosélito, isso diz em português, Judeu. Uhum. sim. não é? E que pronto, só faltava o aceitar o Messias, e quando aceitou o Messias, pronto, o que é que te impede? Não impede nada. Ou seja, ele não foi Sim, mas verificar se ele fumava ou... ou subir Tipo, Coca-Cola, não é? Ou exatamente. se bebia Pronto, álcool, Bebia não com é? fé com leite. Só mas, com fé com leite. mas, mas curiosamente, as pessoas que apresentam esse contra-argumento, de qualquer forma, nunca se sentiriam confortáveis, por exemplo, que um jovem que tenha nascido, crescido na igreja, vivido na igreja toda a sua vida, não passasse pelos mesmos estudos bíblicos, não é? Sim. Aliás, eu Sim. e Samuel batizamos-nos no mesmo dia, se não estou em erro, 27 de março de 1999, Então vocês são gêmeos de batismo, então. nós Somos somos gêmeos de gêmeos. batismo, é Somos. verdade. Nasceram no mesmo Eh, dia, não é? O, e o no mesmo nascimento tanque foi no. batismal. Na mesma água, sim. Na E eu mesma fui depois água. de Joca. Muito A única bem. diferença foi o pastor, que no meu caso foi o Sim, meu avô, sim. e que depois deu uma grande queda nas escadas a sair Coitado. do tanque batismal. Mas pronto, mas de qualquer forma, eu lembro-me de nós passarmos pelos estudos bíblicos e lembro-me de toda uma série. Já agora, fica aqui a curiosidade. Eu não sei até se o Samuel se lembra disto da mesma forma que eu, pode ser que eu esteja errado. Mas eu lembro-me que a ligação que as pessoas que nos deram os estudos bíblicos fizeram entre batismo
E a salvação era uma ligação muito forte, quase do Sim, género sim, 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 de sim, sim, sim. o batismo é o Salva, bilhete para o céu, né? Para a vida eterna, vamos exatamente. colocar assim. Ahm, Mas posso-vos acrescentar é aí uma- mais umas coisas para a reflexão? Acrescenta, por favor, Força. porque para mim é um tema complicado. Eu não sei se tenho O propriamente bebê está a alguma dar luta. O resposta. bebê está a dar luta. Está a dar luta, está a dar luta. Ah, vocês que conhecem grego sabem que vale o que vale aquilo que eu vou dizer, não é? Mas se vocês olharem, por exemplo, na Grande Comissão, em Mateus 28, é um bocado estranho em relação àquilo que a gente vive nas nossas igrejas, porque aquilo que aparece é nós batizamos e somente depois é que ensinamos a guardar todas as coisas que Jesus nos tem ordenado. Ou seja, a mim parece-me que no Novo Testamento é verdade que há um contexto que se calhar motivava isso por pelas razões que eu acabei de dizer, pelo facto das pessoas já serem judias, mas vocês acrescentaram e bem que sim, não é por tu seres judeu que acreditas nas coisas que tu és automaticamente um cristão no momento em que aceitas Jesus, não é? Mas dá-me a sensação que existia uma estratégia clara de a partir do momento em que tu aceitas Jesus, tornas-te discípulo porque começas a segui-lo, e no momento em que começas a segui-lo, aí é que vais aprender as coisas. O mesmo modelo que Jesus fez também com os discípulos. E que nós, em termos de igreja, por questões se calhar não tanto teológicas ou bíblicas, acabamos por decidir ou aproveitar a circunstância do batismo para fazer com que as pessoas se tornem membros. Eu acho que eu já posso-vos dar testemunho, não é? Em relação aos meus batismos, todos os batismos que eu fiz, eu sempre separei os dois momentos, desde o meu estágio. Ou seja, a própria profissão de fé está dividida em duas. Eu tenho umas perguntas para Jesus, para o relacionamento, para a Bíblia. A pessoa é batizada e quando a pessoa sai, eu faço uma segunda profissão de fé para a igreja. Queres pertencer à igreja adventista, queres suportar financeiramente a igreja. E a pessoa aí aceita a igreja adventista. Ou seja, achei desde sempre que era interessante fazer esta distinção. Agora, tenha atenção que há várias pessoas que me dizem, e há várias pessoas que já me disseram, mas espera aí, por exemplo, pessoas que estão a namorar com não adventistas e que eles estão interessados pelo cristianismo, mas não estão interessados pela igreja adventista. E se ele quisesse se batizar e não quisesse pertencer à igreja, tu podias batizá-lo? A minha resposta clara foi: não, não posso, porque se eu fizer isso eu vou arranjar problemas com a minha administração. Uhum, Que é estranho, porque biblicamente não há nada que me impeça de o fazer. uhum. Mas com o cargo que eu tenho, eu sou, de uma certa forma, constrangido de permitir uma pessoa se batizar para Jesus, não é? Por causa de uma questão, como vocês disseram, burocrática, eu gostaria de chamar mais institucional. Hum. E isso faz-me assim um bocado de confusão. O que é que vocês acham agora com mais este lote provocatório que eu vos dei? Não, deixa-me só Provocador. acrescentar, antes de passar a colher ao Roberto, deixa-me só acrescentar que, atenção que eu posso estar errado, mas a sensação que eu tenho é que nós temos problemas com as pessoas serem batizadas primeiro e terem estudos bíblicos depois, desde que não seja numa campanha, não é? Pelo menos Ui, a a caixa de sensação que eu, Pandora a abrir. não, não, a sensação que eu tenho é que às vezes, por várias razões, nós quando fazemos campanhas, não é? Gostamos de, ou vamos dizer assim, historicamente falando, de uma forma, as campanhas clássicas, não é? Normalmente terminavam com um batismo, não é? No último Sim, dia. mas as campanhas clássicas eram os estudos bíblicos. Sim. Percebes? Por exemplo, se tu pegares na net do Feyerabend, Uhum. quantas pregações é que ele fez? Imensas, certamente mais de 30. É normal que quando tu chegas ao final de ouvires aquilo tudo, e se ouviste tudo, que estás preparado para te batizares. Concordo. Mas já vi, fora de Portugal sempre, é preciso dizer, essa coisa de tipo, batizamos no final de uma semana. Isso já não me Pois. parece tão honesto. Hum. Mas repara que mesmo as pessoas que a minha sensação, a sensação que eu tenho pelo menos é que mesmo as pessoas que são batizadas no final de uma campanha, digamos assim, tradicional como a do Fire Abba na Net 97 em Espinho,
apesar de terem aquela semana ali, ou 2 semanas, ou eu já não me lembro exatamente, eu tenho a sensação que foi bastante extenso, Sim. bastante extenso, até porque era um programa a nível mundial e tudo isso, mas eu creio que, apesar disso, no final, as pessoas tiveram que ter estudos bíblicos para além de. Ou seja, foram batizadas, tiveram a campanha, como é lógico, foram batizadas e depois disso ainda tiveram estudos bíblicos. Mas será que Mas foram. posso estar Porque enganado. há uma prática adventista comum, vamos aqui revelar as coulisses, como se diz em francês, o que se passa atrás das igrejas. Normalmente, quando há campanhas do tipo do Firehaven, ou como foi o Big Cities em 2015, acho eu, Uhum, uhum, quando o TED deu essa ideia e começou-se a fazer nas maiores cidades do mundo, o que se fazia era o seguinte: dava-se ordem aos pastores de distrito de guardar os batismos para a campanha. uhum, Ou uhum, seja, de não batizar as pessoas que estavam prontas anteriormente, para existir um número já para a campanha e para esse número motivar pessoas a uhum. se levantarem e irem à frente e não sei o quê, para depois terem estudos bíblicos e batizarem-se. Ou seja, não creio que em contexto europeu exista essa coisa de batizar. Eu acho que a grande diferença é às vezes o contexto, porque eu acho que na Europa acho que é pouco provável que isso aconteça, da pessoa tipo, chega à campanha sem nunca ter conhecido os adventistas e depois, passado uma semana ou 2 semanas ou o que for, pronto, já é batizada logo, acho. Mas acredito que noutros campos seja Sim, uma realidade bastante, isso sim. bastante comum. Uhum. Ah, em relação àquilo que tu estavas já a acrescentar, não é? Das perguntas, não é? Peço desculpa, não sei, Joca, se tu queres terminar, se já tinhas terminado, comecei a falar, mas não foi muito Não, não, polido da não, minha não. parte, Não, não, força, Roberto. Eu, não é? eu estou aqui a refletir também à medida que Prontos, vais falando. então rumina mais aí um bocadinho aí a digestão. Ah, em relação àquilo que tu tinhas, que tu partilhaste, não é? Tipo, achei a ideia interessante, nunca tinha pensado fazer exatamente dessa maneira, mas pode ser interessante para veicular teologicamente uma diferença entre pertencer a Jesus e pertencer à igreja, não é? Que não é a mesma coisa. Não. E eu acho que por vezes nós insistimos tanto neste aspecto de batizar e pertencer à igreja adventista, muitas vezes é por causa de um sentimento arrogante, elitista da nossa parte, não é? As pessoas de antes, a experiência que as pessoas tiveram, porque por vezes não são propriamente não religiosos, não é? Por vezes são pessoas que já eram cristãs e que depois tornam-se adventistas. Sim. Por vezes nós temos, pronto, e muito da nossa organização e muito da nossa prática tem aquele pensamento, eles agora chegaram à verdadeira igreja, não é? Ah, que, e pronto, eu quero ser bastante claro em relação a isso, não é? Tipo, há uma razão porque eu sou pastor adventista, não é? Se eu achasse que a igreja adventista não tinha nada para oferecer, por assim dizer, não era adventista, claramente. Por isso eu acho que a nossa igreja tem muitas coisas positivas, temos muito a dar, acho que temos uma missão a desempenhar nos nossos dias, não é? Porque senão eu Hum. não era pastor sem essas condições, mas eu não sou de todo partidário da noção de que só adventistas é que vão ser salvos, não é? Pode chegar até esse ponto para alguns, só adventistas serão salvos, porque eu acredito piamente que Deus tem uma igreja invisível que é muito que não corresponde à lista de membros da igreja adventista nas igrejas locais, não é? Não é só Acredito. tu que acreditas, a Igreja Adventista tem essa noção do remanescente visível e o invisível, não é? Supostamente, às vezes nos deixamos embalar em alguns contos do vigário, por assim dizer. Mas pronto, isto para dizer que eu acho que a nossa mentalidade em relação ao batismo está muito centrado neste aspecto de, como tu disseste, o remanescente, não é? Que é o termo mais teologicamente correto, mas esta noção de elitismo, esta noção de igreja verdadeira e por aí fora, não é? Que por vezes levam-nos a olhar para o batismo desta maneira muito, muito, muito específica e muito burocrática. Acho que temos um relacionamento muito próximo entre esses dois elementos. Talvez para trazer aqui, nós estamos aqui a falar de alguma forma quase filosófica, não é? Discutir a questão e tudo isso, mas talvez para trazer um exemplo prático
Deixa-me contar-vos a história que aconteceu, precisamente o exemplo, o único exemplo mais ou menos ligado a este tema que eu tenho e que aconteceu depois de nós termos decidido abordar este tema. A pessoa que pediu para ser batizada fez. Estamos a gravar já agora, estamos a gravar este programa num domingo, fez-lo na sexta-feira. Tivemos o nosso estudo bíblico habitual e no final a pessoa disse: Olha, mudaram aqui umas coisas, eu tenho de ir para um outro país mais cedo do que estava à espera e eu gostava de ser batizada ou batizado antes de ir. E nós de repente fomos confrontados com aquela questão, não é? E tivemos de, como é lógico, falar com outras pessoas, tentar perceber, como eu já partilhei. E eu vou dizer que no final do dia, quando nós tivemos a nossa conversa com ela, a dizer qual era a decisão que nós tínhamos tomado, foi talvez uma das coisas mais difíceis que eu tive de fazer nos últimos meses, pelo menos, se não se calhar no último ano e meio aqui na Croácia. Porque claramente a pessoa ficou bastante desapontada, não é? Vocês disseram que ela não se podia batizar? Nós dissemos que não é que não se podia, mas que pronto, que portanto, gostávamos de ter um bocadinho, se calhar, mais de tempo. Ok. Essa foi a decisão que nós tomamos em conjunto com os anciãos e com o nosso mentor. E que gostávamos de continuar os estudos um bocadinho mais e dar um bocadinho mais de tempo. Precisamente porque não tínhamos abordado algumas daquelas questões que são importantes do ponto de vista institucional que o Samuel estava a referir, não é? E eu posso dizer que, portanto, a pessoa, como é lógico, ficou bastante apontada, emocionada, estava bastante triste, estava chorosa com a situação que aconteceu. E digo-vos desde já que não foi fácil dizer a alguém: olha, desculpa lá, mas não podes, não é? E por isso queria só deixar aí esse exemplo para as pessoas também poderem refletir em casa sobre o que é que acontece numa situação destas em que, do ponto de vista institucional, não estamos lá, mas claramente há um desejo muito grande naquele coração de entregar a sua vida a Deus. E isso nunca é fácil gerir, eu acho. Nunca é fácil gerir. Mas é bom teres contado esse testemunho, acho que ajuda bastante aqui à temática. Queria-vos pedir se vocês têm notas finais, começando com o Roberto, depois o Joca e eu terminarei. Roberto. A minha nota final seria convidar. Acho que era importante nós termos uma reflexão alargada acerca deste tópico. Ah, cada vez mais, como o Sam, como tu mencionaste, cada vez mais há, há perfis, há casos específicos que saem um bocadinho daquilo que o manual nos permite fazer atualmente. E que é pena isto, tendo em conta mesmo aqueles aspectos que eu mencionei, da importância de pertencer a uma comunidade, para nós crescermos, para nos tornarmos cristãos maduros e tudo mais, não é? Mesmo assim, acho que o nosso manual, o nosso procedimento não é flexível o suficiente para ter em conta algumas dessas situações que cada vez são mais frequentes, e eu acho que é necessário uma reflexão a esse ponto. E só fazer a ressalva, muitas pessoas acham que isto se calhar acontece mais com os jovens. Não vou entrar em muitos detalhes, mas não é só com os jovens que isto acontece, às vezes com pessoas com bastante idade. ah, e pronto, acho que é um problema que é transversal a nível geracional. Não é só com os jovens, não é só com jovens adultos que isto acontece. E lá está, às vezes são situações que para mim pessoalmente eu não vejo qualquer problema ético do ponto de vista bíblico, mas que por causa da forma do procedimento que nós temos, por vezes como o Joca disse, é complicado às vezes nós termos que dizer que não, quanto de um ponto de vista bíblico não tem qualquer impedimento, não é? Se fosse naquela altura não havia qualquer problema em batizar esta pessoa, mas hoje, por causa do nosso procedimento, temos as mãos atadas. Sim. Obrigado, Roberto. Joca. Sim, para terminar, dizer que mais uma vez, apesar no caso que eu apresentei, ter sido bastante difícil ter que dizer que não, por outro lado, a decisão que eu tomei, acho que é a melhor decisão neste momento que eu tomei, em conjunto
com a minha mulher, com as outras pessoas que eu mencionei. E por isso, mais uma vez, eu volto a dizer, eu não sei se eu tenho uma opinião completamente formada em relação a isto, por isso, talvez a única coisa que eu possa deixar aqui no final é também realmente um apelo até pessoal, a uma reflexão sobre este tema, tal como o Roberto fez. Acho que é importante, se calhar, nós pensarmos bem de que forma é que podemos encontrar um bom equilíbrio entre o batismo, a pertença institucional, a responder aos desejos das pessoas, a dar-lhes uma boa formação bíblica, tentar integrá-los na comunidade também. Acho que temos que de alguma forma encontrar um bom balanço, e não sei se o estamos a fazer de todo neste momento, ou se precisamos de melhorar. Obrigado, Joca. Eu, na minha nota final, gostava de dizer que cada vez que eu falo deste tema, sinto que há uma red flag muito grande, no sentido em que acho que nenhuma igreja, a Igreja Adventista incluída, se pode apropriar de uma coisa que não lhe pertence. O batismo não pertence à Igreja Adventista. E eu acho que, aliás, nós próprios até na nossa teologia acreditamos nisso, porque nós aceitamos o batismo de imersão de outras denominações. Se uma pessoa for batista e for batizada e quiser entrar na nossa igreja, entra por profissão de fé, porque o batismo dela tem valor, e nós consideramos que, justamente, que o batismo é maior do que a Igreja Adventista, mas depois, quando há a aplicação do mesmo dentro das nossas paredes, é regularizada de uma forma em que não se vive essa ideia. E eu sou muito avesso em coerência, sobretudo com o texto bíblico. Acho mesmo que a igreja precisa de evoluir, não porque existem pessoas que se estão a questionar sobre isso, mas porque quando nós olhamos para o texto bíblico, parece justamente que há uma discrepância entre a nossa prática e a prática bíblica, e isso normalmente não é um bom sinal. Muito obrigado, meus queridos, por tudo aquilo que vocês disseram, e agora passo a bola para o nosso moderador de hoje. Sim, só para dizer umas palavras finais. Este foi o nosso Confé com Leite de hoje. Como é lógico, por favor, sigam-nos nas diversas plataformas nas quais nós estamos. Sejam nossos discípulos. Sejam nossos discípulos. Não sei se os conseguimos batizar ou não, mas gostávamos de ter-vos membros da nossa comunidade. E por isso, por favor, deixem também, se gostaram deste episódio, deixem o vosso gosto, deixem o vosso comentário, deixem a vossa classificação, quer seja no YouTube, no Spotify, onde quer que o encontraram. Isso, como é lógico, ajuda-nos a crescer esta comunidade que queremos de alguma forma formar. Desejamos a todos as melhores coisas possíveis nesta semana que se há de seguir, neste mês, até o próximo episódio, e vemo-nos em breve. Este Confé com Leite foi moído no dia 8 de janeiro de 2023.